Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo da Bíblia. Leitura e estudo da Bíblia. Agradecemos a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa, que nós possamos, Senhor, assimilar o que for comentado, o que for lido, para a gente colocar em nossa prática diária nos nossos dias. Que nós possamos aclarear as nossas mentes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, pela leitura e o estudo deste livro tão decantado pelo mundo inteiro. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Bom, nós vamos iniciar hoje a leitura do capítulo 14 do Gênesis. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elrão, e Tidal, rei de Goim. Estes três fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Admã, a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus e seus nomes no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. Aqui ele está só contando a história, né, do conflito que houve entre esses reis. Depois voltaram e vieram em Emispate, que é a Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Está entrando mais a Silvanilde, está entrando. Rubinho. Diga. Rubinho, é interessante a gente ver, né? Sim. Que todos esses são nossos ancestrais, não é isso? Sim, todos eles são nossos ancestrais. Olha, é impressionante como os nossos ancestrais tinham nomes bem exóticos, bem exóticos. Bem né? estranhos. Então a gente já teve um parente chamado Zeboim. Não é? E mais esses outros palavrões que tem mais acima que a gente lá já leu. Né? E aí é um monte de gente. Na verdade, nós somos, segundo a Bíblia, né? Nós somos descendentes de Noé. Noé e seus 3 filhos, onde 2 primeiros representavam o bem, e o cão que encontrou seu pai nu lá, fez aquela confusão todinha, são os representantes dos mau caráter, entre aspas, né? Do pessoal que, né, tinha uma visão mais acanhada, vamos dizer assim, do que é mais perfeito, mais correto. Né? Então, segundo a Bíblia, nós somos descendentes daí, de Noé e seus 3 filhos. Ou seja, nós temos a mistura do bem e do mal. Certo? Ou seja, está tudo misturado, e aí aquela confusão todinha, e deu tudo isso aí, e mais na frente nós vamos ver mais confusões ainda. E mais maldade, mais iniquidade, etc, etc.
Sodoma e Gomorra, a gente vai perceber que eram cidades altamente perniciosas em termos morais e etc. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Amã e de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim, e contra Kedorlaomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. A batalha aí foi terrível. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, Ló era sobrinho de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané. Estes eram aliados de Abraão. Sivanilde, boa noite. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Albar, que fica à esquerda de Damasco. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aquele dicionário que eu dei para vocês, ele vai, ele vai detalhar cada um desses reis, cada um dessas pessoas aí, cada um dessa cidade, para a gente ter ideia de como era essa cidade lá. Para resumir. Tá? Isso, eu dei até uma olhadinha já lá. Isso, está tudo É muito lá. interessante. É muito interessante. Quem quiser depois dar uma olhada, vai enriquecer o conhecimento, porque o nosso objetivo aqui, como eu já falei para vocês, não é histórico-cultural. O nosso objetivo aqui é interpretativo. Por isso, a gente não vai se parar e ficar detalhando o nome dessas cidades, desses reis, desses personagens, etc. Porque está tudo lá, fica mais fácil. Quando a pessoa lê lá no dicionário, e aí quando vier para cá, e a gente lê a respeito desses povos, e destes reis, e dessas personagens, aí a pessoa já vai ter uma ideia daquilo que a gente está lendo aqui. Certo? Para facilitar para nós, para todos nós. Beleza? Certo. Beleza. Depois que Abraão voltou de ferir a Kedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Este Abraão é um dos grandes patriarcas da Bíblia. Tá? É um dos grandes personagens da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, José, esse povo aí são patriarcas. Ou seja, são considerados os personagens, os grandes personagens da Bíblia. Do Antigo Testamento, logicamente. Assim como Josué, né? Isso. Porque tinha os grandes Josué, profetas. Isso. porque Josué foi a continuação de Moisés, né? Isso. Aí a gente vai ver no decorrer da leitura da Bíblia, a gente vai ver vários profetas. E os profetas escreviam, né? Escreviam a respeito deles mesmos, das experiências que eles passavam durante a sua estada na vida, no planeta Terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vem a história do dízimo bem aqui, ó. Deixa eu só grifar isso bem aqui. E depois,
E depois vai aparecer mais coisa lá na frente com relação ao dízimo, né? Para a gente, a partir do Velho Testamento, a gente entender o que é o dízimo. Né? Para a gente não ficar... Porque, né, as igrejas falam a respeito do dízimo, as evangélicas, né? Católica também. Fala a respeito do dízimo e tal, tal, tal. E aqui nós vamos entender de onde saiu o dízimo, por que o dízimo e o que é o dízimo. E o que é o dízimo. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Eita, aqui tá beleza. Ou seja, o camarada, né, ia dar algumas coisas para Abraão, depois poderia ficar espalhando, né, que Abraão foi beneficiado financeiramente, materialmente por ele. Salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre, que foram comidos, que estes tomem a sua parte. Tem mais gente entrando aqui. Raimundo. Raimundo entrando. Agora vamos passar para o capítulo 5. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Boa noite, Raimundo. O teu galardão será grandíssimo. Beleza. Olha aqui uma coisa interessante. Aqui, o que acontece bem aqui no primeiro versículo? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: olha só, aqui está diferente daquilo que Abraão viu lá no começo, que a gente viu sobre Abraão lá no começo, junto com Deus. Lá, ele estava falando tete a tete, não é isso? Sim. Aqui, esse primeiro versículo dá uma outra ideia a respeito desse contato de Abraão com Deus. Qual é o contato? Como foi o contato? Aqui foi através de uma visão. Mas que visão é essa? A gente poderia dizer que essa visão foi através da visão normal entre... Mediunidade? Não, essa visão que a gente tem entre mim e ti, por exemplo. Estou te olhando, tu está me olhando. Ou então foi uma visão através de um fenômeno onírico. No sonho, através do sonho. Porque aqui já está diferente. A conversa já está diferente. Porque lá na frente, quando Abraão entra em cena, nós percebemos que Abraão fala... Aliás, que Deus e Abraão falam tete a tete. Aqui já tem uma outra concepção deste contato de Abraão com Deus. Aqui é numa visão. E a gente dá para entender que esta visão aqui não foi uma visão assim, tete a tete, como nós estamos nos vendo aqui. Ó, numa visão pode ser o quê? Num sonho. Poderia ser no sonho? Sim. Sim. Ou seja, já está mostrando a gente que pode ter acontecido o fenômeno com ele através de um outro tipo de contato. E por que naquela primeira narração, Sim. ele também não definiu dessa forma?
Ou ele teve um contato, o primeiro contato de uma forma e esse outro contato de outra forma? Isso. Você não definiu desse jeito na primeira porque foram dois fenômenos diferentes. Certo. Certo? São dois fenômenos diferentes. Lá de uma forma, aqui de outra forma. Diga, pode falar, Raimundo. Rubem. Diga. Isso pode ocorrer da forma como tu falaste, né? Onírico, ou seja, você entra em repouso, porém o nosso espírito ele vai ser desdobrado. Então, aqui certo. Pode ser um desdobramento que outras filosofias chamam de desdobramento astral e que ocorre, isso é muito comum com a gente. Então, a gente entra em estado de repouso e aí é levado o espírito até, né, em outra dimensão e aparece. Agora, é o próprio Deus, para aquele momento, se apresentava assim para que pudesse ter um entendimento daquele espírito que estava desdobrado. Né? Seria a forma mais rápida da pessoa compreender. Né? Certo. Assim como na primeira vez também, né? Isso. Não seria Deus, seria algo que ele definiu como Deus. Isso. Porque para ele era um Deus, né? Para ele era um Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um pouquinho todos os propósitos de Deus que vem em missão, e a gente sabe que a hierarquia ela é certa. Sim. Porque aqueles que estão mais próximos da gente, nós temos condições energeticamente de podermos estar, mesmo desdobrado, próximo deles. Sim. Porque espíritos com elevação maior, a gente desdobrado seria muito difícil ficarmos, porque a incompatibilidade de energia é tão imensa que é muito difícil. Então, aqueles que estão mais próximos são os encarregados de fazer a orientação. Digamos que todos nós aqui agora, nesse instante, fizemos o nosso trabalho nessa existência e tivemos a oportunidade de nos elevarmos. Certo. Nós seremos as pessoas mais próximas daqueles que nós podemos ajudar para que a orientação ocorra. Né? Certo. E aí, naqueles tempos, o próprio Deus que está falando com vocês, era a forma mais acessível de entendimento. Tá. Olha só. Vai lá, pode continuar. Então, olha só. Isso mesmo, Raimundo. Então, olha só aqui, pessoal. É o seguinte. Um pouco mais na frente, se não me engano, capítulo 17 ou 18, nós vamos ter certeza, viu, o Mara e Raimundo, o Marluce e Sivanildo, nós vamos ter certeza se ele estava falando com Deus ou não. Nós vamos ter certeza. E aí, nós vamos desmistificar um monte de coisa que até aqui a gente já leu. Principalmente com relação a essa manifestação de Deus quanto os personagens da Bíblia. Certo? Bom, então olha só. Quando nós encerrarmos essa primeira parte, nós voltaremos para continuar, tá? Mas por enquanto não. Vamos lá, olha só aqui. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aqui, Abraão já está cobrando para Deus que ele já está com a idade avançada e não tem descendente. Como é que ele poderia ter o povo, a descendência dele seria numerosa como os grãos de areia da terra, se ele com esta idade já avançada não tinha herdeiros? Ele não conseguia entender. Aí, versículo 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo:
este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Pois é, ele já tinha uma pessoa, né, que ele considerava como herdeiro, porque ele até agora não tinha herdeiro, né, e o Deus está dizendo para ele que não é este, é outro que virá dele, das entranhas dele, porque a mulher dele, Sarai ou Sara, até aquela altura era estéril. Todo mundo conhece essa história, né? Era estéril, a mulher do cara. E já estava também com mais ou menos a idade dele. Já estavam os dois idosos. Continuando. Então o levou para fora e disse: olha agora o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Isso Deus dizendo para ele. Olha só, Deus saiu com ele, né, e disse: olha fora o céu. E conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Ou seja, está confirmando que a descendência de Abraão seria extremamente numerosa. Versículo 6. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. A pergunta é, meus amigos, o que ele quer? O que Deus quer com esses animais? Vamos ver o que ele quer. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais. Em boa velhice serás sepultado. Bem, não entendi, ou se vocês entenderam, vocês me explicam. Até agora, por que Deus mandou sacrificar os animais? Tá? Até agora a Bíblia não explicou. Beleza? Não explicou. Não explicou. Então, sei lá, teria necessidade disso? Não sei. Porque ele pediu para fazer isso, o camarada cortou os animais no meio e deixou lá sem nenhuma. Bom, então vamos lá. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenizeu e o Cadimoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaceu e o Jebuseu. Muito bem.
capítulo 16. Agora, entra em cena Sarai. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha que coisa mais interessante aqui, pessoal. Olha que coisa mais interessante. Ou seja, os dois já estavam com idade avançada e Sara achou que não teria mais condição de dar um filho a Abraão como descendente, resolveu entregar para ele, para Abraão, uma das suas servas. Ora, e ele, logicamente, aceitou. Quem não aceitava, né, Raimundo? Quem não aceitava, Raimundo? Imagina só, o camarada já... Pois é, a história dos homens é nevasca. Olha aí, alguém se manifestou, a Maluce. Então, olha só. Agora só, será que não é ela que está se manifestando aí, que naquele tempo era homem, agora que é mulher? Tá. Não vê que eu choro foi eu, nela. não. Foi beneficiado Foi naquele pelo tempo. Muito bem, um monte de gente já se manifestou aí, bacana. Então, olha só. Ele já velho, ela também, e a Agar era novinha, bonitona. Ora, imagina, Raimundo, tu com quase 100. Tu com quase 100. E aí, a tua mulher, olha, eu não posso ter filho, toma Até aqui. engasgou, né, Rubinho? Engasgou, até engasgou Raimundo aí, ó. Até engasgou. Imagina. Ó, agora, imagina só. Imagina se a graça pega. Olhem só uma coisa... Eu acho que esse dito popular diz que para cavalo velho remédio é capim novo, e isso já veio de lá, não é nem cavalo, era remédio para camelo velho, né? É capim novo, isso já vem de muito tempo, né? Certo. Mas essa realidade aí, eles realmente tinham as concubinas, né? Além das suas esposas terem as suas escravas, eles também tinham as concubinas. Pois é, amigo. Porque aí eles ficariam com outras mulheres. E isso são os camaradas importantes.